Aleluia, Jesus. Que diz assim: regozijai no Senhor, vós justo, pois aos retos convém louvor. Aleluia. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltérios de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai-o bem com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, e a terra está cheia de bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele. Pelo espírito da sua boca, ele ajunta as águas do mar como num montão e põe o abismo em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, e mandou e logo tudo o apareceu. Aleluia. Né? A palavra de Deus manda que todos temam ao Senhor. E o que me chama mais atenção é quando o Senhor criou tudo, dizendo: haja isso, haja dia, haja sol, haja noite. E aí ele foi dizendo o que tinha que haver e as coisas foram acontecendo. E o nosso Deus, ele permanece sendo o mesmo, né? Então, o que ele determinar na nossa vida está determinado, independentemente dos momentos, das dificuldades, mas não vamos desistir desta caminhada rumo ao céu, porque é em Jesus que nós encontramos, né, no nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa saída de todas as coisas. É Ele que nos coloca de pé todos os dias. Então, em nós estarmos aqui, irmãos, é motivo de gratidão a Deus, porque o Senhor nos deu graça de atravessarmos o dia e já umas poucas horas da noite. E em nome de Jesus, Ele vai nos dar a graça de vermos o dia de amanhã que vem, e até Ele voltar para nós, Ele vai nos segurar nas nossas mãos e nós vamos continuar adorando a Ele na beleza da sua santidade. Aleluia, Jesus. Tem um corinho, irmão, bem... Aleluia, que eu estou com vontade de tocar, né? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui se eu encontro ele. Aleluia, Jesus. Corinho que diz assim: fé mais fé, mas é pensado, né? Aleluia, Deus. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar o Senhor. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar o Senhor. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está nesse lugar. Glória a Deus. Quantos têm certeza que o Senhor está neste lugar? Aplauda ao Senhor, porque a palavra de Deus nos diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente. E nós deixamos no número bem maior, na certeza que Ele está neste lugar. Deus o abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe, né, irmão? Que bênção de Deus. Deus está nesse lugar. Aleluia, Jesus.
E isso eu não tenho dúvida disso, porque a gente sente a presença do Senhor. A partir do momento que a gente chega, que começa a falar baixinho, pedindo a Deus as bênçãos, as direções do Senhor, a gente já sente a presença de Deus. Aleluia, que Deus abençoe cada um de vós, que sempre tira o Murilo, o irmão, que sempre está aqui conosco. Que Deus possa abençoar vocês grandemente. Que Deus possa trabalhar na vida de vocês. Que o Espírito Santo do Senhor possa dar entendimento da palavra de Deus, para que cada um de nós possamos cumprir e fazer a vontade de Deus, para que no momento exato nós conseguiremos receber o nosso galardão, a coroa da vida eterna, que Deus tem prometido para cada um de nós que busca o Senhor. Amém. Deus abençoe. Vamos ouvir o diácono Ivan trazendo aqui uma saudação, e logo em seguida a irmã lá, o irmão Jessé vai estar louvando e exaltando o nome desse Deus que é tão poderoso. Aleluia, que Deus abençoe, irmão. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Feliz, né, por estar mais uma vez aqui nesse trabalho maravilhoso na casa da irmã Pasquinha. Dizer que a gente nem sempre pode vir, né, mas sempre quando a gente tem uma oportunidade, a gente comparece nesse trabalho aqui que Deus tem abençoado grandemente. Eu quero ler em Mateus 7, 13, que diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, são poucos os que acertam com ela. Né, irmãos, aqui a palavra diz que as portas largas só levam à perdição, né? O que vem fácil, o pessoal fala que o que vem fácil vai fácil, né? A porta estreita é a que leva à salvação. Então a gente deve estar procurando essa porta, irmão. Coisa muito fácil não é bom. Sempre leva para a perdição. A gente tem que procurar a casa do Senhor, o que diz, quem segue o Senhor sempre tem as dificuldades, muitas são as dificuldades, mas Deus abençoa cada um grandemente que procura essa porta estreita, viu? Devemos sempre nos afastar do que vem dessas facilidades, né? Essa é a minha oportunidade em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Nem no auge da minha dor nada me consolava.
acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Muitos são a aflição do justo, mas o Senhor livra de cada um. Aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus, a minha fraqueza, se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Tem valor no mundo, não merece a salvação, né? Mas merece sim. E nós temos que se preocupar com ele, para aquele que está perdido, buscar ele, compartilhar o evangelho com ele, e fortificar nossa fé com ele. Junto que nós temos uma fé tão grande em Deus, que nós temos que compartilhar com o nosso próximo, para que ele também venha a gostar mais de Deus, reunir mais com Deus, né? Conversar com Deus. Porque tem momento que a gente tem do tempo que não dá ouvido para Deus. Deus fala e a gente não quer ouvir, né? E a gente tem que dar ouvido e tem que gostar mais das palavras de Deus. Tudo que vem a Deus é bom. E tem que sempre correr atrás da ovelha perdida. Porque as 99 justas, elas já estão salvas, né? Elas já estão com Deus, já estão com com nomes no livro da vida. E por isso nós temos que se preocupar com aquele que está no mundo. E não deixar ele perdido. Tem que acompanhar e buscar, pegar pela mão e a levar para Deus. E muito obrigado pela oportunidade. Louvado seja Deus. Amém. É verdade, né? Que bênção de Deus. O próprio Jesus Cristo veio aqui na terra, não foi para buscar os salvos, não. E sim para buscar nós que estávamos perdidos. E por isso ele deu sua vida. Foi morto, crucificado, para poder nos dar a salvação, para poder nos dar a oportunidade. E hoje estamos aqui louvando e exaltando esse santo nome. Foi por isso que Deus mandou seu único filho aqui na terra, para poder nos dar a oportunidade, para que nós podemos receber a salvação da vida eterna. Vamos ouvir a irmã Pasquinha. A irmã Lourdes tinha falado que não queria louvar, então vamos ouvir a irmã Pasquinha louvando. Aleluia! Depois o irmão Zé da Silva vai estar aqui falando do amor de Deus, em nome de Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor e os amigos com a mesma paz. Amém. Vamos louvar. Bora, irmã Jéssica. Não era esse não. Mas eu comecei, esse vai ser esse mesmo. No céu tem um livro de ouro, meu nome escrito está. No céu tem um livro de ouro, meu nome escrito está. Senhor,
oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Agora o Jesus vai dar cima aqui falando um pouquinho do amor de Deus. Salve os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma oportunidade. Nós estamos aqui na casa da irmã Pasquinha. É assim mesmo, Pasquinha. Eu também não sei louvar não, só sei tocar um pouquinho e é mal, né? Mas quando a gente faz para Deus, Deus se agrada, né? Importante que a gente faz alguma coisa para Deus. E tudo que nós estamos fazendo aqui não é para agradar ninguém, é só para agradar a Deus. É claro que nós, se pudermos fazer melhor, melhor, né? Mas Deus recebe a mesma coisa, glória a Deus. A Bíblia diz que cada dia tem o seu mal, né? Cada dia tem o seu mal. E é por isso que nós devemos estar conectados com Deus, para que este mal de cada dia não prevalece na nossa vida, né? Glória a Deus. Por isso que nós temos que estar conectados com Deus. Glória a Deus. Mesmo que a gente é fraco, falho, mas nós não devemos baixar a nossa cabeça. Devemos sempre estar firme em Deus, porque só Ele é que pode nos ajudar e nos dar força e coragem para nós seguir em frente. Porque se nós formos pensar nas nossas fraquezas, jamais nós estaríamos nem aqui, não é verdade? Chega cansado, chega fadigado, chega... desde a semana mesmo, estou com uns 2 dias assim, a cabeça meio zonza, um pouco doendo, mas se a gente for por isso aí, a gente vai ficar em casa. Ninguém nem vai louvar, ninguém vai orar, ninguém vai... E quando a gente chega na casa de Deus, que aqui quando estamos reunidos, nós estamos falando de Deus, a gente se sente bem aliviado, porque a gente está falando das coisas de Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Aqui no livro de Salmo, a Bíblia diz que nós, quando a gente reúne, uns falam de salmos, né? Louva, canta, fala da palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que, o Salmo 146, versículo 5, bem-aventurado aquele que tem Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor Deus, no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar, tudo quanto há nele, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos ao cego. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama o justo. O Senhor guarda os estrangeiros. Ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará atentamente ao entendimento. O Senhor reinará entendimento ao Deus, ó Sião, e de geração em geração louvai ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. De geração em geração louvai ao Senhor. Muita geração pode passar, muita geração já se passaram, né? Mas nós sabemos que o Senhor Deus é o mesmo. E muita gente fala, mas eu não vou aceitar Jesus agora porque eu sou novo ainda, né? Mas nós temos que pensar que a gente é novo, mas amanhã não pertence a nós. Não é verdade? Quantas pessoas que já morreram mais novo do que eu, criança, adolescente, e ele talvez estava esperando por o dia da manhã para aceitar Jesus, mas não teve tempo. Então, irmãos, eu acredito que a palavra de Deus, Jesus diz que veio buscar um seu povo. Só que
muitas das vezes ele vem buscar um só. Porque aquele que partiu com Jesus Cristo já foi. Então ele não tem mais a oportunidade de fazer algo aqui e Deus já levou ele para si. Claro que no dia da vinda de Jesus, aqueles que foi vão ressuscitar novamente para a sua vinda. Então, depois que a pessoa morre, não tem como a pessoa mais aceitar Jesus. Como que vai aceitar? Não tem. Então, muita gente espera por o dia da manhã, mas o dia da manhã não pertence nem a mim, nem a ninguém, mas somente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós estamos aqui na casa de Deus, na casa da nossa irmã, que aqui onde tem a palavra de Deus é a casa de Deus, para nós pregarmos e cantar e louvar a Deus e se alegrar no nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Deus abençoe. Vou só falar aqui um pouquinho, não vou pregar, sobre o texto que foi lido no começo, do livro de Atos. O irmão Zé vai trazer a palavra daqui a pouquinho. Diz assim novamente: aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali com um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama já havia 8 anos, que era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Aleluia. Esse texto da Bíblia fala o poder de Deus sobre a vida dos seus servos. E a Bíblia diz que Pedro, passando por ali, viu Enéas numa situação que para a ótica humana não tinha mais solução. Porque um homem já há 8 anos paralítico não tinha mais diante o homem a oportunidade de voltar a caminhar. E Pedro, com as simples palavras, porque ele falava com a boca dele, mas ao mesmo tempo Deus usando ele para poder falar. E Pedro diz-me assim: Enéas, levanta-te, Jesus Cristo te dá saúde. Olha que maravilha. A gente está passando por uma situação e ao mesmo tempo Deus envia homens e mulheres aqui na terra para poder falar conosco, para poder transmitir as suas bênçãos, as suas palavras. Assim como Pedro fala com Enéas: faz a tua cama e anda. E a Bíblia diz que Enéas, imediatamente, a tua fé era tão grande, que quando ele diz levanta-te, faz a tua cama e anda, Enéas se postou de pés, se levantou e começou a andar. Porque Deus fez maravilha na vida dele naquela hora, através do seu servo Pedro. E mais na frente, a Bíblia vai falar que também havia uma mulher por nome de Tabita, traduzido se chama Dorca, numa cidade por nome de Jope. E Dorca era uma mulher que era considerada uma pessoa boa diante da população, uma pessoa que costumava ajudar o próximo, ajudar o pobre, tanto com a esmola, como aquelas pessoas, aquelas viúvas que não tinham condição, ela fazia vestidos, roupas para poder ajudar aquelas pessoas necessitadas. E a Bíblia diz que Dorca um dia fica doente, e essa doença de Dorca leva à morte. E a Bíblia diz que aquele povo que estava ali com Dorca, disse que ela estava rodeada de pessoas chorando, clamando. E eles, ouvindo falar que Pedro estava ali próximo, ele manda 2 homens à busca de Pedro. A Bíblia não fala que esses homens que foram em busca de Pedro, eles foram no pensamento que Pedro poderia ressuscitar ela. A Bíblia não fala. Mas eu entendo, eu pessoalmente entendo, que o pensamento deles era que Pedro pudesse levar uma palavra de conforto àquelas pessoas que estavam ali chorando, clamando,
pelaquela mulher que Deus estava levando. E quando eles vão atrás de Pedro, Pedro diz, quando ele chega lá, que põe aquele povo para fora, e ele diz, toca, levanta-te. E na mesma hora diz a Bíblia que Deus fez o milagre. E aquela mulher que estava morta já não estava mais, porque Deus a ressuscitou. E é assim que Deus faz na vida de cada um de nós que crê na palavra de Deus. Quantos de nós, nossas esperanças já estão mortas, mas Deus vai lá e ressuscita. Quantas pessoas no nosso meio que já passou por situações aonde todos diziam, esse daí já morreu, esse daí não tem mais vida, esse daí não tem mais solução. Aí quando as pessoas falam isso, Deus usa homens e mulheres para poder orar, homens e mulheres para poder clamar pela voz dele. E assim como Pedro diz naquele dia, levanta-te e anda, Deus tem ressuscitado vidas aqui na terra. Deus tem dado saúde a pessoas enfermas. Deus tem colocado pessoas que geralmente não têm condições físicas de andar, e Deus coloca de pé e essas pessoas começam a andar e saltear em nome de Cristo Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus todo-poderoso que eu sirvo, que eu coloco a minha esperança. Como o próprio salmista diz, a minha esperança vem do Senhor. A minha esperança vem de Deus. E assim Deus pode fazer com cada um de nós que estamos aqui essa noite. Se cada um de nós colocarmos a nossa esperança em Cristo, Deus vai fazer da sua vida o que homem nenhum pode fazer. Mas Ele vai fazer para que todos venham contemplar a grandeza desse Deus tão poderoso. Que Deus abençoe cada um de nós, cada um de vocês que tiraram o seu tempo para ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir a irmã Mara louvando e exaltando esse Deus tão poderoso. Logo em seguida o presbítero vai estar aqui falando mais desse amor de Deus, desse Deus todo poderoso a qual nós servimos. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Basta só um levantar de mão para toda tua vida melhorar. Uma chance, sua oportunidade. Ele está te chamando. Aleluia. Aleluia. Jesus. Exaltado seja somente o teu nome. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova.
e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e o amar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que se fique mediante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para o que nele crê. Aleluia, Jesus. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele crê. Agradeço a oportunidade de Jesus. Eu vos salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nesta noite, os nossos amigos também com esta mesma paz, que seja bem-vindo em nome de Jesus, tá? Meus amados irmãos, o Senhor nos dará a honra e a glória de estarmos aqui nesta noite para junto cultuarmos ao nosso Deus aqui na casa da nossa querida irmã Pasquinha. E eu quero estar trazendo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo de número 5 do livro de Marcos. O livro de Marcos, capítulo de número 5, capítulo 5, versículo 21 em diante. Aleluias. Guardar um pouquinho os irmãos encontrarem. Aleluias. O título da mensagem, o cabeçalho em cima fala: a filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. Aleluias. E diz o seguinte, a palavra de Deus diz assim: e passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais dos sacerdotes, da sinagoga, por nome Jairo, e vendo
prostou-se aos seus pés e rogou-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhes impunha as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguiu a uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo o quanto tinha, nada lhes aproveitando, isto ainda indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo esta junto curada daquele mal. E logo Jesus, o conhecendo, aleluias. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saiu, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Amém? Somente até aqui. Podeis sentar todos em nome de Jesus. Meus amados irmãos, aqui nós vemos a palavra de Deus falando de dois personagens da Bíblia. E um personagem aqui da Bíblia fala um homem que era chefe da sinagoga, um homem muito importante ali para a sociedade. E ele, ouvindo falar que Jesus estava ali, vendo a multidão, porque a Bíblia diz que quando Jesus chegava, onde Jesus passava, o seguia uma multidão. Até porque tinha muitos ali que estava necessitado, enfermo, e queria receber a cura, queria algo de Jesus, que estava necessitado. Era mais aquelas pessoas carentes, mas a Bíblia vai nos dizer que era grandes multidão que sempre seguia a Jesus. E a Bíblia fala daquele homem que ele vai até Jesus porque a sua filha estava doente. E ele vai, e quando ele chega até Jesus, a primeira coisa que ele faz é se prostrar nos pés de Jesus e pedir ao Senhor que fosse até a sua casa ali, para que quando ele chegasse ali na casa, ele pudesse pôr as mãos sobre a vida daquela moça, sobre a vida daquela garota, para que ela viesse ser curada daquela enfermidade. E aí a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus ele sai ali daquela multidão ali, aquele homem, ele fica aguardando o Senhor Jesus, né? Jesus. A Bíblia fala de uma mulher que já tinha muitos anos que sofria, muitos anos que padecia, e tinha gastado seu dinheiro, já tinha ido em tudo que era de médico, mas não tinha encontrado a solução. E ela ouvindo falar de Jesus, e ela ouvindo falar que Jesus estava ali, ela colocou um propósito no seu coração e disse: eu preciso ver, e se eu somente tocar na orla do vestido, das vestes do Senhor, com certeza eu serei curada. Aleluias. Aqui, meus amados irmãos, nós vemos a fé daquela mulher. Até porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nós conseguirmos algo. Nós precisamos ter fé. E além da fé, temos também atitude, que foi aquilo que aquela mulher teve. Ela já estava isolada,
ela já não tinha mais o prazer de estar no meio da sociedade. Ela já não tinha mais o prazer de viver. Mas no dia que ela ouviu falar de Jesus, que Jesus estava passando por ali, ela vai no meio daquela multidão. E a Bíblia diz que aquela multidão era grande, que apertava, mas ela vai fazendo um esforço, ela vai tentando chegar até onde o mestre estava, até onde Jesus estava no centro ali. E a Bíblia diz que ela chega, ela consegue romper ali aquela multidão, e quando ela chega ali, ela só toca nas vestes do Senhor. E naquele exato momento que ela toca em Jesus, porque a fé dela era grande, e a Bíblia diz que naquele mesmo momento aquela hemorragia parou, secou, sarou, foi curada, foi liberta. Aleluias. E a Bíblia vai nos dizer que ela se sentiu curada no mesmo momento. Quer dizer, irmãos, esta palavra, irmãos, nos dá uma lição, que nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar em nós mesmos. Porque aquela mulher, ela pôs o propósito, e ela disse: se eu só tocar nas vestes de Jesus, eu fico sã. E ela foi, ela teve uma atitude, teve impedimento sim, porque a multidão é grande, quer dizer, não é fácil para servir a Jesus, mas vale a pena. Aleluias. E ele chega lá, ela chega lá e ela toca e ela recebe a bênção. E aí Jesus olha para um lado e olha para o outro e disse: quem me tocou? Alguém me tocou. E os discípulos disseram: Senhor, a multidão é grande, a multidão te aperta. Por quê? E tu pergunta quem te tocou. Ele disse: não, alguém me tocou diferente. Aleluias, louvado seja Deus. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, aleluia. Porque de mim saiu algo diferente, aleluias. E aquela mulher, ela não se envergonhou, ela passou, tentou chegar até a frente de Jesus e disse: ei Jesus, ei Senhor, foi eu quem te toquei, aleluias. Ela mesmo temendo, tremendo ali com medo, mas ela disse: foi eu quem te toquei, Senhor. Ela não se envergonhou, ela teve a coragem de dizer: foi eu quem te toquei. E o Senhor responde para aquela mulher. O versículo, aleluias, o versículo 34, ele responde para aquela mulher. E ele disse-lhe: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, ser curada deste teu mal. Aleluias. Quer dizer, irmãos, nós precisamos, para nós alcançarmos, nós precisamos ter fé. Para nós tocar em Jesus, para nós buscar. Hoje o Senhor não está mais aqui como homem, como ele andou, mas hoje nós tocamos pelo intermédio da oração, por intermédio da palavra de Deus. É buscando a palavra de Deus, é orando, é de joelho, é fazendo um sacrifício, que nós toca em Jesus, aleluia, e move o coração, aleluia, do Senhor. E aí ele atende o nosso clamor, ele atende o nosso pedido, aleluia. Ele está atento a olhar para cada um de nós, aleluia. Eu comecei quando a gente chegou aqui no culto, eu olhando para os irmãos e vendo que quando Jesus aparecia ali, a Bíblia diz que multidões o seguiam. E naquela época não tinha assento, não tinha nada, mas o povo estava lá, assentado no chão. Naquele tempo não tinha uma caixa de som, não tinha nada, mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele entrava às vezes quando estava no mar, como ele diz aqui, que ele atravessou o mar, e às vezes ele ficava ali, e puxava o barco um pouquinho mais, e ficava uma posição que o vento levava a sua voz, para que toda aquela multidão pudesse ouvir o que ele estava ensinando, aleluia.
E hoje nós temos o privilégio de estar aqui sentado pregando o Evangelho, e são poucos que vêm, são poucos que querem ouvir, que tiram tempo do seu tempo que Deus tem lhe dado para estar dando ouvido à palavra de Deus. Mas aquele homem, a Bíblia vai nos dizer que Jesus ali, ele sai e segue pelo caminho, porque ele tinha recebido um convite de Jairo. E quando ele recebe aquele convite, ele vai com Jairo. E eu quero te perguntar, você ainda que não fez o seu concerto, você já convidou Jesus para entrar na tua casa? Aleluia. Você já convidou Jesus para fazer morada contigo, para caminhar contigo? Aleluia. Para ir até a tua casa? Se ainda não, nesta noite é a noite oportuna para você convidar Jesus e dizer: Senhor, entra na minha casa, entra na minha presença, na minha vida, aleluia, e faz morada na minha casa, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, ele vai com aquele homem a caminho. E quando já vai perto, alguém chega e diz: olha, Senhor, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já está morta. E Jesus disse: não, ela não está morta. E Jesus vai até lá. E quando ele chega lá, ele leva aqueles discípulos a quem ele mais ama, a quem ele mais confia, e ele tira aquele povo dali. Aquele povo estava em pranto, em choro, e Jesus tira eles dali. E Jesus entra no quarto, com o pai, a mãe e aqueles seus discípulos de confiança. E Jesus toma pela mão e manda aquela menina se levantar. Aleluias. Diz: Tabita, levanta-te. E a Bíblia diz que ele pega pela mão e entrega a sua mãe e a seu pai e manda que eles vão alimentar. E aquela multidão que ali estava de fora começa a ver e começa a ficar abismado, porque o milagre aconteceu na vida daquela menina. A Bíblia diz que o milagre aconteceu na vida daquela menina. E aquele momento, aquele povo, quando viram aquilo acontecer, eles começaram a glorificar a Deus. Aleluias. Irmãos, muitos só glorificam a Deus quando recebem a bênção, quando estão atrás da bênção. E aí, quando recebe a bênção, ali agradece e muitas das vezes esquece e vai-se embora. Mas eu quero te dizer que o mais importante é ter o dono da bênção na sua vida, o abençoador na sua vida, é ter o Filho de Deus na sua vida, é ter Jesus na sua casa. Aleluia. Porque nós somos comparados uma casa, deixar o Senhor Jesus morar no nosso coração, mudar a nossa vida. Aleluias. Fazemos como alguns dos homens de Deus, como algumas mulheres de Deus fizeram. Nós já ouvimos falando aqui de milagre nesta noite, mas o maior milagre é quando nós aceitamos Jesus. Aqui no livro de Marcos também, no capítulo 8 e o versículo 34 em diante, tem uma pergunta. Mas a pergunta que eu quero deixar nesta noite é o 36, que diz: pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Aí o versículo 37 diz: o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Interroga. Quando a Bíblia está falando homem, se refere homem e mulher. Se o Senhor hoje chamar, se o Senhor hoje pedir a tua alma, o que tens tu para dar? Aleluia. Irmão, se você parar para analisar o valor que tem uma alma para Deus, porque a palavra de Deus diz que mais vale
uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Quer dizer, uma alma para Deus tem grande valor. Quando você entrega a sua vida para Jesus, a coisa é diferente. Porque há uma festa no céu em comemoração pela tua vida, pela tua alma, aleluias. E os anjos ali faz festa porque tu tens um grande valor para Deus. Amém? Que Deus abençoe. Quero ficar por aqui nesta noite, agradecendo aos amigos desta noite e convidando os amados. Sábado nós vamos estar logo aqui pertinho, ali por trás do livro Alencar, né? A casa do presbítero José João da Silva. Só muda o final. O meu é José João Veloso e ele é José João da Silva, né? Nós vamos estar lá, se Deus quiser, né? Terça a gente teve ali no Santo Antônio, abrindo um trabalho ali, a qual está na minha responsabilidade, povoado Santo Antônio. Foi uma bênção do Senhor. Rogo as orações dos irmãos, né? Quarta-feira foi ali na igreja, na sede, hoje aqui, amanhã na sede, sábado é ali, domingo na sede de novo, tá bom? E vocês todos estão convidados para estar conosco, amém? Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé, agradecer ao nosso Deus. Tem mais alguma coisa? Não, né? Pode encerrar. E você que ouviu a palavra de Deus nessa noite, que ainda não fez a tua decisão, sentiu por Deus nessa noite, foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Se você foi tocado por Deus, vem aqui à frente que nós iremos orar por você, para você ter o direito de ter o teu nome escrito no livro da vida, para ter uma festa e você passar a andar de braços dados com Jesus. Porque a partir do momento que você entrega a tua vida para Jesus, Ele passa a andar na tua frente, defendendo. Não é que vai ser só bênção na tua vida, não. Vem as tempestades, vem sim. Vem os vendavais, vem sim. Mas isso é para nos chegar mais perto dele, não é para nos entristecer. É para nós se chegar mais perto dele. Porque antes de nós aceitar Jesus, só que uma colocaçãozinha, rapidazinha. Quando você faz algo de errado na tua vida, mesmo sem tu aceitar Jesus, mas tu sente a tua consciência pesando e dizendo: estou errado, isso não está certo. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus acionando e dizendo que tu estás fazendo errado. E quando tu aceita Jesus, Ele passa de andar por trás de ti e passa a andar ou de braços dados ou na tua frente. Ainda que Ele vai de braços dados, mas Ele vai cuidando também das demais coisas. Amém? Amém. Se não tem, que Deus abençoe. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Pai, eu te agradeço, meu Deus, por este momento, por este trabalho nesta noite aqui, meu Pai. Eu quero te agradecer, meu Deus, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui vieram nesta noite, Pai, que tiraram este tempo para estar aqui na tua casa, na tua presença. Pai, obrigado, meu Deus, e dá uma noite abençoada a cada um, Pai, e que eles possam, meu Deus, ter uma noite feliz, uma noite tranquila, Pai, um sono tranquilo. É o que eu te peço nessa noite. Pai, até onde este som está alcançando, meu Pai, está chegando, meu Pai, aos ouvidos dos ouvintes. Pai, eu quero te pedir também, meu Deus, cuida de cada um, abençoando o lar de cada um, a família de cada um, guardando debaixo das tuas mãos, Pai. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém, e a paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe, tá?